Apocalipse, capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera ou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Não feche a sua Bíblia, por favor. Você sabe que eu não costumo não ter uma mensagem, mas um texto. O texto de hoje é Apocalipse 15, do 1 até o 4. Para sempre, glória ao Cordeiro de Deus. Antes eu preciso fazer um link, porque esse cântico que o João aqui, inspirado por Deus, está chamando de cântico do Cordeiro, ele na verdade está baseado em vários outros trechos e textos da Bíblia. Então, como nós acabamos de cantar uma canção agora, talvez você nunca se atentou para o fato de que a letra dessa canção estava aqui em Apocalipse 15, também você pode nunca ter se atentado para o fato de que todas as frases desse cântico estão em outros trechos da Bíblia. Então eu quero fazer um link aqui e mostrar para você todos os lugares da Bíblia que está revelado esse cântico. Na verdade, o que o João viu acontecendo na presença de Deus, em cima daquele mar de vidro, e isso representa a eternidade, o povo com harpa na mão, cantando, na verdade o que ele viu foi o povo cantando a Bíblia. O povo cantando frases da Bíblia, verdades da Bíblia, trechos da Bíblia. Então eu quero mostrar para você que esse cântico está em toda a Bíblia. Primeiro eu quero te mostrar qual é o cântico de Moisés, porque o texto diz que eles estavam cantando o cântico de Moisés. O cântico de Moisés está em Êxodo capítulo 15. Se você quiser acompanhar comigo, deixa o Apocalipse marcado aí, e vamos lá para o Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo lá no início, depois de Gênesis, no capítulo 15. Depois se repete lá em Deuteronômio, capítulo 32. Mas em Êxodo 15, diz que Moisés entoou um cântico junto com os filhos de Israel. Logo assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, você conhece a história, né? O povo estava escravizado lá no Egito e foi liberto pelas mãos miraculosas de Deus, e atravessaram a pés enxutos aquele mar e chegaram lá do outro lado, fizeram uma festa e começaram a celebrar a Deus, e Moisés rompeu num ato de louvor com um cântico nos lábios, e o texto diz que o cântico que Moisés cantou naquela hora foi esse aí, ó, Êxodo 15, a partir do primeiro versículo, ó. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação.
Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, ou varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedras. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que o adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles a água do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Esse é o cântico de Moisés, irmãos. Então, o que é que o povo estava cantando lá no céu, quando João teve aquela revelação lá na ilha de Patmos? Essa música. O texto que acabamos de ler de Êxodo 15 é a letra da música que o povo estava cantando lá diante de Deus. O cântico de Moisés, que diz como Deus deu a vitória para aquele povo, como Deus é glorioso e digno de ser glorificado, porque é Ele quem deu a vitória. Então aquele é o cântico de Moisés. Mas o texto lá de Apocalipse diz que ele viu o povo cantando o cântico de Moisés, mas também viu o povo cantando o cântico do Cordeiro. E aí vem a letra do cântico do Cordeiro, e a gente pode ser tentado a achar que aquelas frases que montam a letra do cântico do Cordeiro são frases novas. Mas não. Na verdade, o que o povo está fazendo é relembrando as verdades bíblicas sobre a glória de Deus. A primeira verdade é que Deus libertou o seu povo, e Ele continua fazendo isso por toda a história da humanidade. Do mesmo jeito que Deus libertou aquele povo do Egito, também continua libertando eu e você das nossas escravidões. Escravidão física, escravidão psicológica, escravidão sentimental, escravidão por um vício. Nós temos as nossas escravidões da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, e eu creio que esse Deus é glorioso para libertar de todo e qualquer cativeiro, não importa qual seja aquilo que está nos escravizando. O poder de Deus é maior para nos libertar. Eu creio nisso. Talvez por isso o povo estava lá cantando diante de Deus, diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, lembrando a grande verdade de que Deus precisa ser glorificado, porque é Ele quem abre os mares bravios das nossas vidas.
É Ele quem nos conduz em meio aos desertos da vida. É Ele que nos leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas. É o Senhor digno de ser louvado. E aí a primeira frase lá é: grandes são as tuas obras. Isso está no Salmo de número 92. Se você for bem ligeiro e quiser me acompanhar, Salmo 92, verso 5. Quão grandes, ó Senhor, são as tuas obras. Portanto, primeira frase lá do Cântico do Cordeiro é o Salmo 92, verso 5. Eles estão cantando uma verdade bíblica, estão cantando uma verdade que já tinha sido revelada há 1000 anos antes de João ter sido preso na ilha de Patmos, que grandes são as obras feitas pelas mãos de Deus. Portanto, pode esperar, porque o Senhor nosso Deus, quando faz algo, Ele faz com a sua mão poderosa, e tudo que Deus faz é grande e grandioso, porque o Senhor faz grandes obras. O Senhor tem justos caminhos. Justos são os teus caminhos. Isso está também no Salmo 145. Confere aí comigo. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Portanto, o Cântico do Cordeiro está nos relembrando duas verdades que já foram cantadas por dois salmistas. Grandes são as tuas obras e justos são os teus caminhos. Os salmistas já revelaram isso. Eles estão refrescando a memória, lembrando dos salmos que cantavam e ali agora diante de Deus, exclamando para Deus a grande verdade que foi plantada nos seus corações enquanto estavam na terra. E eu fico imaginando quando eu e você chegarmos na eternidade e começarmos a louvar a Deus, aquilo que a gente vai falar para Deus não vai surgir na nossa mente ali na hora, vai surgir das memórias que temos daquilo que aprendemos com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que diante de Deus você só pode louvá-lo se você conhece quem Ele é e o que Ele pode fazer? Da onde que aquele povo com harpas nas mãos tirou as verdades de que as obras de Deus são grandes e os caminhos de Deus são justos? De dois salmos que eles já conheciam e provavelmente cantavam. Depois vem dizendo: ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? O profeta Jeremias já exclamou isso. Quer conferir comigo? Capítulo 10, verso 7. Jeremias, capítulo 10, versículo 7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? É uma pergunta que o Jeremias fez. O povo conhece a profecia de Jeremias e está lembrando dessa grande verdade, e ali diante de Deus agora cantando num hino de louvor. Quem não temerá o Senhor? Quem não temerá esse Deus que é glorioso, todo-poderoso? Não há um ser humano na face da terra que não tem condição de temer a Deus. Às vezes a gente escolhe viver sem temer a Deus, mas haverá um dia, como João viu naquela revelação, haverá um dia em que diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e serão todos obrigados a reconhecer que Deus é digno de ser temido. Grandes são as obras de Deus, justos são os caminhos de Deus, Ele é Rei das nações, por isso todos o temem, mas Ele também é santo. Só teu nome é santo, só tu és santo, diz o Cântico do Cordeiro. Onde que está declarada essa verdade? Mais um profeta, o Isaías. Lá no capítulo 6, você conhece, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, e o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. A mesma visão que João teve do trono de Deus, e o povo em volta louvando, Isaías teve 700 anos antes, só que quem estava em volta do trono louvando não eram as pessoas, eram serafins. E o Senhor no seu trono e a orla do seu manto enchia
todo o templo, ia de lá de cima até embaixo, e em volta dele tinham serafins, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que faz grandes obras, o Deus que tem justos caminhos, o Deus que é Rei das nações, o Deus que é temido por todos, é um Deus santo, separado, perfeito, digno de ser adorado. Só teu nome é santo. Todas as nações virão, se prostrarão e adorarão diante do Senhor. Sabe onde isso está escrito? Lá no Salmo também, confere comigo. Salmo de número 86. Salmo 86, verso 9. Olha o que diz aí: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, ó Senhor, e glorificarão o teu nome. Percebe como o cântico do Cordeiro não é um cântico novo? Ele é novo porque ele foi organizado e está sendo cantado, mas as verdades expressas ao longo desse cântico não são nada novas, já estão reveladas ao longo da Bíblia. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais material de louvor eu tenho. Quanto menos eu conheço a Bíblia, menos material de louvor eu possuo. Portanto, o que esse povo estava diante de Deus na eternidade cantando, era nada mais, nada menos do que o seu conhecimento bíblico. Estavam repetindo frases da Bíblia em forma de cântico diante de Deus na eternidade. E para encerrar, o cântico do Cordeiro diz que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Onde é que está isso? No Salmo de número 7. Confere comigo. Salmo 7, versículo 11. Deus é o justo juiz, ele sente indignação todos os dias. O justo juiz e os seus atos de justiça se fazem manifestos. Eu não sei você, querido, mas de vez em quando eu olho algumas situações e sou tentado a perguntar a Deus: o Senhor não está vendo isso não? O Senhor não está vendo essa injustiça? O Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada não? Mas sabe, queridos, não tem nada melhor nessa vida do que entregarmos os atos de justiça nas mãos do justo juiz. Muitas vezes eu e você somos tentados a executar justiça com as nossas próprias mãos. Só que no âmago, no instinto, na nossa essência e na nossa motivação de fazer justiça, muitas vezes o máximo que conseguimos é fazer vingança. Porque nós não somos justos. Diz o profeta Isaías que toda a nossa justiça diante de Deus é como um trapo imundo, um trapo de imundícia. Você sabe literalmente o que é um trapo de imundícia na Bíblia? É o bolo de pano que a mulher usava para conter a sua menstruação. Sabe o que é que Deus está falando? Literalmente, toda a justiça de vocês diante de mim é um trapo sujo da menstruação de uma mulher. Aí você olha e fala: nossa, que nojo! É exatamente o que Deus sente da nossa justiça. A gente se acha muito justos, mas diante de Deus, o justo juiz, não passamos de meros trapos imundos. Portanto, queridos, as obras de Deus são grandes. Foi Ele quem libertou aquele povo e continua libertando até hoje. Os caminhos de Deus são justos, por isso devemos buscar o seu reino e a sua justiça, para que aquelas coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Ele é Rei das nações.
Ele é digno de ser temido, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só Ele é santo, mas a sua obra em nossas vidas tem o poder de nos santificar, nos tornar santos. Todas as nações, todas, prostrarão diante dele e serão obrigados a declarar: o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Cordeiro é o Senhor de todos os homens. E os atos de justiça de Deus se farão manifestos. Haverá um dia em que toda lágrima será enxugada. Haverá um dia em que toda dor cessará. Haverá um dia em que a justiça reinará, porque o Rei justo vai manifestar os seus atos de justiça. E tem gente que vive achando que Deus está morto, que Deus não está vendo, ou que jamais serão julgados pelos seus atos. Mas eu creio na Bíblia, que diz que um dia todos comparecerão perante Ele. No dia do grande juízo, cada um receberá, conforme sua crença, conforme suas obras. Todos hão de passar pelos atos de justiça de Deus. É isso que dá paz ao meu coração e me faz dormir tranquilo, porque olhando para o mundo que jaz no maligno, a impressão que temos é que não há ninguém justo, não há ninguém olhando, não tem ninguém tomando conta, e as pessoas estão fazendo o que querem, do jeito que querem, com quem querem, e não tem ninguém para dar uma direção e um fim em tudo isso. Mas a Bíblia está dizendo que na eternidade, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, será exaltado como o leão da tribo de Judá. Ele veio na primeira vez como um cordeiro e foi sacrificado. E como cordeiro, ele tem o direito de abrir o livro, de desatar os selos, mas será empossado no trono como um rei, o leão da tribo de Judá, para julgar todas as nações. Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado e voltará como um leão para julgar a todos os seres humanos. Esse é Jesus, digno de toda glória. Para sempre, glória ao Cordeiro de Deus, porque é dos céus que vêm os seus sinais. Ele disse: mesma forma que a chuva cai do céu, eu vim até vocês. Do mesmo jeito que o maná caiu do céu para alimentar vocês, disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, o verso de número 1 de Apocalipse 15, voltando agora para o texto, diz que o João viu um sinal. Onde João viu um sinal? Na praia, no monte, na igreja. Aonde que ele viu um sinal? No céu. Perceba uma coisa, é do céu que vem o sinal do Cordeiro. Do mesmo jeito que ele subiu para lá, é de lá que ele virá para nos buscar. E quando ele vier para nos buscar, ele virá em toda a sua glória, com miríades, milhares e milhares de anjos, e ele será glorificado como merece, porque o Cordeiro do céu virá para nós, para ser o nosso Rei por toda a eternidade. É do céu que vem o sinal. Portanto, meu irmão, se você olha na horizontal e não vê esperança, se você olha na horizontal e não vê solução, se você olha na horizontal e não vê um caminho, por favor, mude o foco e olhe para o céu, porque é do céu que vem os sinais que precisamos. Conecte a sua mente, a sua atenção e toda a sua motivação nos céus, porque quando Deus quer nos mostrar alguma coisa, quando Deus quer nos direcionar, quando Deus quer nos impulsionar ao propósito dEle, Ele nos dá um sinal divino, celestial. Pare de procurar sinais na horizontal e procure os sinais que vêm dos céus, porque é de lá que o Cordeiro virá.
Dos céus eu vi um sinal. Em segundo lugar, Ele é digno de ser glorificado para sempre, porque Ele dos céus nos dá sinais, porque Ele nos dá a vitória e coloca um louvor em nossos lábios. O verso de número 2 diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores que venceram a besta, que venceram a perseguição, que venceram as dificuldades, que venceram as adversidades e permaneceram firmes, estes tinham um cântico nos seus lábios. Sabe por que o Cordeiro é digno de ser glorificado para sempre? Porque é Ele, desde o início. Sabe por que antes do cântico do Cordeiro foi cantado o cântico de Moisés? Porque na noite em que aquele povo foi liberto, e esse é o motivo de Moisés cantar, um cordeiro foi imolado, e o sangue daquele cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas do povo de Israel, e todas as casas que tinham o sangue do cordeiro não foram alcançadas pela morte. Isso significa que desde o início o cordeiro está sendo sacrificado para que eu e você não sejamos alcançados pela morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem mais poder sobre nós, porque o Cordeiro de Deus esmagou a morte e na cruz do Calvário a derrotou com a sua ressurreição para todo sempre. Portanto, nós podemos crer que teremos a vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, e por toda a eternidade teremos um cântico nos nossos lábios. Passaremos a eternidade louvando a esse Deus maravilhoso que enviou o Filho dele como um cordeiro para ser sacrificado, para que eu e você tivéssemos vida e liberdade para viver. Dos céus vem um sinal. Vem a vitória, vem o louvor, e vem também o serviço, o ministério, o dom, a vocação, o chamado. Verso de número 3: entoavam o cântico, o louvor, o cântico de Moisés, e Moisés era o quê? Um músico de Deus. O que está escrito aí, gente? Eu não tenho uma mensagem, eu tenho um texto. O cântico de Moisés. Então Moisés era um músico de Deus. Um servo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Para ter um cântico nos lábios não precisa ser músico, basta ter um coração de servo. Precisamos saber cantar nem tocar, basta que em nós tenha convicção de que grandes são as obras dele, de que justos são os seus caminhos, de que ele é rei, digno de ser temido, que todas as nações o adorarão e que os atos de justiça dele vão se fazer manifestos. Portanto, há um cântico dentro de mim, e não importa o que eu faço com a garganta, não importa o que eu faço com os lábios, importa o que eu faço de coração para ele. Como dizia o salmista: preparado está o meu coração, louvarei ao Senhor. Porque Deus não ouve lábios, Deus sonda os corações. Que Ele possa nos encontrar nessa noite, não como músicos, mas como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Dos céus vem o sinal, do céu vem a vitória, do céu vem o louvor, do céu vem o ministério, vem o serviço, do céu vem a vocação, para que possamos ser chamados de servo de Deus, e do céu também vem a revelação de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é justo, verdadeiro, Ele governa, Ele nos causa temor, Ele é glorificado, Ele é Senhor, santo, digno de ser adorado, e tudo isso é manifesto na sua palavra. Acompanha comigo. Grandeza é um atributo do nosso Deus, diz o verso 3, parte B. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Grandeza o nosso Deus tem, onipotência, Ele é todo-poderoso.
Ele pode fazer o que quiser, o que bem entender, Ele pode usar quem quiser, a hora que quiser, no lugar que quiser, porque todo o poder pertence a Ele. Ele é grande, Ele é onipotente, Ele é justo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é justo e verdadeiro, justiça e verdade. Nele não há nenhum pingo de injustiça, muito menos uma variação de verdade. Ele não é uma meia verdade, Ele não é uma quase verdade, Ele é a verdade. E isso está revelado na sua palavra verdadeira. Ele é grande, Ele é todo-poderoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele governa. Ele é o Rei das nações. Ele é Senhor todo-poderoso. Portanto, Ele é digno de ser glorificado se Ele reinar, governar, mandar nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes a gente não vê motivos para glorificar a Deus? Porque Deus não está mandando em nós. Ele não está nos dizendo o que fazer, nós não estamos buscando nele a direção. Então como que a gente vai glorificar a Ele? Como que a gente vai louvar a Ele? Como que a gente vai falar bem dEle, se a gente não está fazendo questão da direção dEle nas nossas vidas? Se eu chego e falo assim, eu vou ali agora e vou pegar aquele violão, tá bom? Vou pegar o violão. Olha, eu peguei o violão. Peguei o violão, ó para você ver. Peguei, ó. Eu peguei o violão. Ó, glória, pois, a mim que peguei o violão. Sou eu. Eu fiz o que eu queria, do meu jeito, portanto, quem deve ser glorificado nessa situação? Eu. Agora, quando eu olho para o violão e penso assim, para ir até o violão eu preciso das minhas pernas, dos meus pés, do meu corpo funcionando plenamente, com saúde, preciso que o meu corpo esteja ligado com a minha mente, quando o meu cérebro mandar as informações, que eu chegue até lá. Preciso de saúde, preciso caminhar. Eu podia agora estar numa cadeira de roda, eu podia agora estar em cima de uma cama, eu podia agora estar num leito de hospital, mas eu estou aqui, então se eu estou aqui é pela graça de Deus, então eu sou totalmente dependente desse Deus, então eu quero pedir a esse Deus, por favor, Senhor, me dê condições de chegar no violão, fortifica o meu braço para que quando eu pegar o violão eu possa levantá-lo. Por favor, Senhor, compadeça-te de mim e me ajude nessa missão de pegar o violão. Eu conto com a tua ajuda, estou dependendo do Senhor. Vou pegar esse violão. Olha, Deus me deu força, Deus me deu condição, Ele fortificou o meu braço. Peguei esse violão porque Deus assim me permitiu. A glória é de quem? É de Deus. É assim, meus irmãos. É assim que funciona, tão simples quanto parece. Se eu faço as coisas confiado na força do meu braço, na inteligência do meu cérebro e nos contatos que eu tenho de amizade, eu serei glorificado ao final de cada objetivo, meta ou propósito. Mas quando eu me reconheço como totalmente dependente de Deus e sem a força dEle, sem a motivação dEle, sem a graça dEle, sem a compaixão dEle, sem a misericórdia dEle, eu não posso dar um passo sequer. Tudo aquilo que eu alcanço, brota no meu coração um desejo sincero de glorificar a Deus, pois sei que só consegui porque Ele permitiu. É assim, porque Ele é grande, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é justo, verdadeiro, Ele governa, Ele é o Rei da minha vida, e Ele também me causa temor. Pergunta o verso 4, quem não temerá? Quem é o doido que vive nessa terra como nécio, completamente fora da noção real de vida, de achar que pode viver sem temer a Deus? Por isso a gente faz tanta besteira, por isso a gente toma tanta decisão equivocada, porque a gente não teme a Deus, e isso é o princípio da sabedoria. Quem não temerá? Ele é glorioso, quem não glorificará o teu nome? Ele é digno de temor, Ele é digno de glória, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só Tu és santo. O Deus que se relaciona conosco é um Deus santo.
Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas isso não quer dizer que Ele perdeu a sua santidade. Portanto, como diria minha avó, lava a sua boca antes de falar com Deus. Não se esqueça que esse Deus que é amor, esse Deus que é gracioso, misericordioso, e tudo isso também continua sendo um Deus santo. Portanto, não se relacione com Ele, ou não sirva a Ele de qualquer maneira, porque a santidade dEle exige uma mudança de comportamento em nós. Não dá para continuar tendo relacionamento com Deus e não se parecer mais com Ele. A santidade dEle não influenciar a gente. Só Ele é santo e Ele também é digno de ser adorado. Por isso que todas as nações virão e adorarão diante dEle, porque Ele é justo e os seus atos de justiça estão sendo manifestos. Deus é justo. Se você não tem experimentado da justiça de Deus, é provável que as verdades desse cântico não estão fazendo parte da sua vida. Porque se você vive com a certeza de Moisés, de que é Deus quem nos libertou, é Deus quem nos prometeu, é Deus quem nos fez herdar a terra, é Deus quem colocou nos nossos inimigos o medo para não nos atacar. Tudo que Moisés cantou é para a glória de Deus. Se você vive essa realidade, você tem motivo de sobra para glorificar esse Deus. Se você entende que as obras dele são grandes, que os seus caminhos são justos, que ele é o rei, precisa ser temido como rei, como dono, como senhor, ele é santo, que todo mundo terá que se dobrar diante dele, porque a sua justiça, por fim, se levantará como o sol do meio-dia, e nos dará a certeza de que ele esteve sempre no controle, no governo, no domínio de todas as coisas. Que esse Deus, que veio como um cordeiro para perdoar os nossos pecados, possa ser digno de ser glorificado através da sua vida. Que você viva para a glória do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Ele tirou o seu pecado, Ele precisa ser glorificado através de você. Não perca as oportunidades. Louve a esse Deus, porque grandes são as obras dEle. Amém.